Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali, radiotv.com. Aqui e Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui e Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena tem prêmio acumulado em 32 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quinta-feira. A partir de hoje, são menores as taxas de financiamento da casa própria. Prosseguem pelo YouTube as semanas acadêmicas de administração e de ciências contábeis do INESB. Vereador de Bebedouro vai ganhar quase R$ 5.800. Bazar de comestíveis na comunidade Caminho Seguro. Os casos de Covid-19 em Bebedouro. Como fica o pagamento das mensalidades no IMESB? Saeb quer comprar material hidráulico. Sorte da democracia é o tema do editorial. Os resultados dos principais jogos de ontem de certames de futebol. Grêmio de Porto Alegre quer garantir hoje a liderança na Libertadores. Quinta-feira, 22 de outubro, Primavera Brasileira, Lua Nova. Este é o dia de número 296 de 2020. Aqui e Ali Notícias, edição 4.981. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região.
Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta quinta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 19 minutos. Temperatura máxima de 31 graus. Umidade relativa no ar 77%. Para amanhã, sexta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 31 graus e mínima de 20. Comemoram-se hoje, 22 de outubro, o Dia Internacional do Rádio Amador e o Dia do Protesto Mundial contra o uso de eletrochoque. Hoje, 22 de outubro, é o dia de São Contardo Ferrini, de São Bertário e de Santa Salomé. Contardo Ferrini nasceu em 1859 e recebeu educação cristã. Aos 17 anos, começou a estudar direito em Pávia. Ao se formar, ganhou uma bolsa de estudos e foi para Berlim. Ferrini fez o voto de castidade em 1881 e viveu como eremita. Contardo Ferrini morreu de febre tifoide em 1902. Bertário foi abade no século IX. Ele morreu massacrado por volta do ano 884. Salomé era mulher de Zebedeu e mãe dos apóstolos João e Tiago. Ela foi uma das mulheres que quiseram embalsamar Jesus na manhã da ressurreição. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 22 de outubro de 1954, morreu aos 64 anos o escritor Oswald de Andrade. Em 22 de outubro de 1964, o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre ganhou o Nobel de Literatura, mas recusou o prêmio. No dia 22 de outubro de 1989, Ayrton Senna venceu o GP do Japão de Fórmula 1, mas foi desclassificado por cortar caminho em uma chicane depois de um acidente com Alain Prost. A vitória ficou com Alessandro Nannini e o francês Prost ganhou o título por antecipação. E em 22 de outubro de 2003, pela primeira vez, um concorrente do programa Show do Milhão do SBT ganhou o prêmio máximo de R$1 milhão. O aposentado Sidney Ferreira da Silva conquistou a bolada ao responder em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente, na época, Lula. Aqui e Ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2310 da Mega Sena podem ser feitas excepcionalmente até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. A estimativa de prêmio é de R$32 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Boa sorte! As principais notícias nacionais nesta quinta-feira. No dia seguinte ao anúncio do Ministério da Saúde sobre uma negociação para adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro Eduardo Pazuello e suspendeu a compra da vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. O embate entre a pasta e o presidente envolve também o governador de São Paulo, João Dória,
e teve forte repercussão. Enquanto isso, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, negou que o órgão possa sofrer influência externa na análise e autorização de eventuais vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Por 57 votos a 10, o plenário do Senado aprovou a indicação do desembargador Cássio Marques para assumir uma cadeira de ministro no Supremo Tribunal Federal. O jurista foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga aberta depois da aposentadoria do ministro Celso de Mello. Antes da aprovação no plenário, Marques foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, em uma sessão que se estendeu por quase 10 horas. A data da posse ainda não foi definida. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, anuncia que pretende colocar em votação no próximo dia 4 o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamento. Relembre, Bolsonaro vetou em julho o dispositivo que prorrogava até o ano que vem a desoneração da folha das empresas de 17 setores da economia e que empregam mais de 6 milhões de pessoas. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos, também em conjuntos de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade, à disposição na Coronel João Manuel 839 Centro, Bebedouro. Telefone 3342-7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, a partir de hoje são menores as taxas de financiamento da casa própria. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para
Para sua boa visão, Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? A partir desta quinta-feira, dia 22 de outubro, as pessoas físicas que assinarem contratos novos de financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, pagarão taxas menores. O banco anuncia a redução de até 0,5 ponto percentual dos juros, que passarão a variar entre a taxa referencial, a TR, mais 6,25% ao ano e TR mais 8% ao ano, dependendo do perfil do cliente. Nas linhas de crédito corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que cobram IPCA mais 2,95% ao ano, a diferença é maior. Beneficiada pela baixa inflação em 2020, a prestação inicial para os novos contratos está em R$ 1.040,70, redução de 46% ao valor da parcela em relação aos financiamentos concedidos em dezembro de 2018. Também anunciada a prorrogação da possibilidade de carência de 6 meses para que o mutuário comece a pagar as prestações dos novos contratos imobiliários. Na compra de imóveis novos, as pessoas físicas passarão os primeiros 180 dias pagando apenas os seguros e a taxa de administração do contrato. A medida vale para as contratações efetuadas até 30 de dezembro e, de acordo com a Caixa, pode beneficiar mais de 30 mil clientes até o fim do ano. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? MESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, realiza a 29ª Semana Acadêmica de Administração e a 16ª Semana de Ciências Contábeis, com palestras, apresentação musical, encontro de egressos, mesas redondas, sorteios de brindes e muita integração entre professores, alunos e convidados. Transmissão ao vivo pelo canal oficial do IMESB no YouTube, sempre às 7h30 da noite. Acesse a plataforma Simpla para receber o certificado de participação em qualquer desses 2 cursos. É necessária a inscrição em link disponibilizado durante a transmissão de cada palestra no chat do YouTube. Os eventos são grátis e direcionados a estudantes de todas as graduações, professores, empresários, profissionais de administração, de contabilidade e a comunidade em geral. Hoje, dia 22 de outubro, às 7h30 da noite, a programação segue com a mesa redonda sobre desenvolvimento e empregabilidade com Daniele Galina, gerente corporativa da Minerva Foods, e Leandro Piovesana, gerente de RH da Cicobi Credit Citrus, e Fernando Guedes, sócio e fundador da Hub, com mediação da professora doutora Sofia Muniz Alves Gracioli. Agora, o que está programado para a sequência da 16ª Semana de Ciências Contábeis, promovida pelo IMESB. Nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, às 7h30 da noite, acontece a mesa redonda Desenvolvimento e Empregabilidade, a cargo dos palestrantes Leandro Piovesana, da Cicobi Credit Citrus, Fernando Guedes, da Hub, e Daniele Galina, da Minerva Foods. Mediadora, professora doutora Sofia Muniz Alves Gracioli. Daniela Galina é psicóloga com pós-graduação em comunicação com o mercado e em gestão estratégica de recursos humanos,
com mais de 15 anos de experiência em RH e comunicação corporativa e líder em áreas de responsabilidade social e sustentabilidade. É gerente de desenvolvimento na Minerva Foods. Eliandro Piovesana, graduado em administração com MBA em gestão estratégica de recursos humanos e gerente de recursos humanos da Cicobi Credicitrus. É diretor-presidente da Associação dos Funcionários da Credicitrus. São 18 anos em área de gestão de pessoas. Fernando Guedes é administrador e contador com capacidade de interagir com pessoas. Sócio e fundador da Hub, hoje é CEO da Somos Hub e de suas divisões de negócios. Sua experiência inclui os mercados automotivo, mineração, siderurgia, agronegócio, indústrias e tecnologia. Acompanhe a programação dessas duas realizações, 29ª Semana Acadêmica de Administração e a 16ª Semana de Ciências Contábeis nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Na volta do intervalo, o vereador de Bebedouro vai ganhar quase R$ 5.800. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santinha aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora.
Resolução 174/2020 fixa os subsídios mensais dos vereadores à Câmara de Bebedouro para 2021-2024 em R$ 5.796,82. Já o presidente do Legislativo passa a receber R$ 7.535,87 em virtude do exercício do cargo. Fica vedado o pagamento de parcela indenizatória pelo comparecimento dos vereadores à sessão legislativa extraordinária. Será descontado do subsídio mensal 1/4 de seu valor bruto para cada caso de ausência injustificada do vereador à sessão legislativa ordinária. RadioTV.com. A comunidade Jesus Caminho Seguro, que atua com trabalho de evangelização por meio de rádio e de mídias sociais, informa a realização de bazar de comestíveis congelados. São os seguintes os pratos à disposição: torta de calabresa e de palmito, 700 gramas, R$ 20. Panqueca de carne de 3 queijos e mista, 4 unidades, R$ 20. Escondidinho de mandioca, de batata inglesa e de batata doce, todos com costelinha suína, 700 gramas, R$ 20. E também escondidinho de batata doce e de batata inglesa, ambos com costelinha suína, 500 gramas, R$ 15. Feijoada, 1 quilo, R$ 40 e caldo de feijão preto, 1 quilo, R$ 20. Para o dia 30 de outubro, uma sexta-feira, com entrega das 6 da tarde às 8 da noite, a Caminho Seguro anuncia também batata recheada de frango, de palmito, de calabresa e de presunto e queijo, com acompanhamento de requeijão e batata palha, pelo preço de R$ 20. Para o mesmo dia, 30 de outubro, sobremesa de brigadeirão a R$ 25. Faça a sua reserva pelo telefone 17 3344 3904 ou 17 99121 6148. O endereço para retirada de quaisquer dos pratos mencionados é Rua São João 722, na Livraria Caminho Seguro Centro, em Bebedouro. RadioTV.com. Prefeitura e Secretaria de Saúde, até quarta-feira, portanto ontem, confirmam o registro de 1.283 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 177 de municípios da região, porém atendidos na cidade. Já são 1.402 os recuperados, 18 óbitos em hospitais da região e 24 locais, 14 internados graves e 9 com sintomas leves. Já o país registrou 571 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 155.459 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 526 e segue em estabilidade. A curva de casos também está estável. O Brasil tem 5.300.549 diagnósticos da Covid-19. O repórter Toninho Silva conversa com a diretora do IMESB, a professora doutora Damares Cunha de Godoy. Quanto às mensalidades, como fica a situação do aluno, essa relação financeira entre entidade e o aluno? Bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os ouvintes. No caso do IMESB, é importante colocar que a maioria dos nossos alunos, antes mesmo da pandemia, já tinha descontos, né? Então, a gente tem Bolsa Proesb, a gente tem desconto de funcionário público
filho de funcionário público, desconto de convênio empresa. Então, a nossa mensalidade aqui em relação à região já é muito barata, né, em relação às faculdades da região. Já era assim, né, tanto que acaba sendo um agravante para os déficits financeiros e orçamentários da instituição. Porém, então no início teve essa discussão, né, mas até mesmo em relação a gente fez essa análise jurídica e fez essa relação também em relação ao Tribunal de Contas, porque eu particularmente, Damares, não poderia reduzir sem uma lei, ou porque o Tribunal de Contas ia considerar isso como uma renúncia de receita, uma vez que isso daqui é uma administração pública e é uma autarquia. Então nós conversamos bastante com os nossos alunos, como eu disse, a maioria tem desconto, todos têm um desconto de pontualidade de 10%, então assim, aumentar esse desconto a gente não aumentou, porque a gente já é deficitário financeiramente e orçamentariamente, e ficaria muito mais nessa situação mais difícil ainda para a instituição em relação ao Tribunal de Contas. E o vestibular? Qual o sistema de vestibular? Como será feito? E se vai ter o vestibular? Vai ter o vestibular, inclusive foi uma coisa que a gente também conversou principalmente com o prefeito, porque aqui é uma autarquia, né, e a gente tem que estar juntamente, né, com a administração pública. As provas antigamente eram um dia só, no domingo, agora não pode ser mais, então nós vamos fazer um agendamento de provas do dia 1º de dezembro ao dia 11 de dezembro, que vai ser à noite, das 7 às 9, a prova, e a pessoa vai, na verdade, ela não vai agendar o horário que ela quer, mas ela vai agendar o dia que ela quer nesses horários disponibilizados de prova. Então, vão ser 10 dias de prova, que a pessoa liga aqui. As inscrições vai ser do dia 3 a 30 de novembro por telefone, aí a pessoa se inscreve. Este ano a gente não vai cobrar taxa do vestibular, então a pessoa gratuitamente, ela pode fazer o vestibular e ela vai escolher o dia que ela vai fazer a prova. E aí depois vai ter a classificação do vestibular Proesmo. E o vestibular, então, se a pessoa que tiver dúvida, é só ligar também no nosso telefone, 3345-9366. Ouvimos a diretora do IMESB, a senhora Damares Cunha de Godoy. Reportagem, Toninho Silva. Aqui ali, radiotv.com. Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjuntos de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tuto Belo, loja completa e com amplo estacionamento à sua disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 3342-7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, internautas. Carol, ontem a concessionária de rodovias TEB realizou 15 atendimentos aos usuários. Infelizmente, tivemos registro de um acidente, graças a Deus não foi nada tão grave. O acidente ocorreu por volta das 14 horas e 17 minutos na SP326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, no quilômetro 422, na Chimestre, sentido norte do município de Barreto. Envolveram-se nesse acidente um Renault Megane e um Ford Courier. Segundo informações obtidas no local, ambos os veículos trafegavam no quilômetro citado, quando, por motivos ignorados do Renault, veio colidir na traseira do Ford. Os condutores nada sofreram, assinaram termos de recusa de atendimento médico, apenas danos materiais, Carol. Bom, quem precisar do auxílio da TEB nesta quinta-feira, basta acionar o 0800.
Isso mesmo, basta ligar no 0800 055 1167, repetindo, 0800 055 1167, ou também a gente tem aqueles telefones amarelos a cada 1 quilômetro de urgência e emergência, chamado CALBON. É só parar ali, acionar o botãozinho que tem o controle operacional, irá localizar o quilômetro que você está, verificar o serviço que você precisa e enviar imediatamente. Pode ser serviço mecânico, atendimento médico, o serviço que for necessário. Nossos atendimentos são 24 horas, gratuitos a todos os usuários. Tá certo, então muito obrigada pelas informações, Thaís. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigada, um ótimo dia para você, para todos os internautas. Fiquem com Deus e até mais. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema Sorte da Democracia. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia e se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar um tratamento. O câncer de mama é um tumor maligno mais comum em mulheres e o que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Turquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui, ali, radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O SAEB anuncia pregão para as 10 horas da manhã de segunda-feira, dia 26 de outubro, em sua sede, para aquisição de material hidráulico para manutenção de redes de água e esgotos de Bebedouro. O edital e os anexos dessa licitação estão disponíveis em www.saebambiental.com.br. Informações 17 3344 5407 ou pelo e-mail licitação@saebambiental.com.br. Aqui e ali notícias, editorial. Sorte da democracia. Verdade é aquilo que não se pode modificar. Por exemplo, se você está atento a este editorial é porque tem interesse e capacidade de ouvir. Por conclusão, está vivo. Nada disso pode ser negado. No entanto, já não é possível saber qual interpretação você fará do que é abordado neste quadro do programa Aqui e Ali Notícias. E, menos ainda, qual opinião terá a respeito do posicionamento da editorialista ou em relação ao que ela pensa sobre o aqui exposto. A democracia é assim. Na política, a verdade resume-se aos fatos. A mentira é a negação do que é real, isto é, absoluto. Fora desse campo, tudo é ponderável, a exemplo das relações humanas e do posicionamento e do comportamento de cada um. Aliás, o que cada um pensa a respeito de determinada questão
como se posiciona, como interpreta um gesto ou um discurso de uma autoridade, tudo é possível. O campo da política é aquele em que as pessoas agem por meio de seus discursos e posições assumidas. Esses pronunciamentos, porém, não têm o valor da verdade, por isso podem mudar, ser alterados. A pluralidade é a marca da vida política. A única maneira de evitar isso é se for destruída a diversidade. O que os regimes autoritários tentam fazer por meio da censura e da repressão aos intelectuais. Além disso, buscam impor uma única versão dos fatos. Quando há democracia, um fato é recortado e interpretado de várias maneiras. Não há versão mentirosa, exceto a que nega o próprio fato. Como cidadãos, todos têm o direito de interpretar e de opinar sobre os fatos da maneira que sabem fazer. Cabe aos outros aceitar, concordar ou negar, no todo ou em parte, e argumentar, buscar modificar a forma de ver as coisas. Esse embate é o que marca a vida democrática. É isso. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados dos principais jogos de ontem de certames de futebol. Grêmio de Porto Alegre quer garantir hoje a liderança na Libertadores. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorin investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol,
futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias. E o esporte para você. Libertadores, fase de grupos, sexta e última rodada. Pelo Grupo A, ontem o Flamengo do Rio venceu o Júnior da Colômbia 3-1. O Independente Del Valle do Equador venceu o Barcelona do Equador 2-0. Pelo Grupo B, ontem o Palmeiras goleou o Tigre da Argentina por 5-0 e o Bolívar da Bolívia perdeu em casa para o Guarani do Paraguai por 3-2. Pelo Grupo E, hoje às 9h30 da noite, joga a Universidade Católica do Chile, Inter de Porto Alegre, Grêmio de Porto Alegre e América de Cali da Colômbia. Grupo F, ontem, Racing Clube da Argentina bateu o Estudiantes de Mérida da Venezuela por 2-1 e o Nacional do Uruguai bateu o Alianza Lima do Peru 2-0. Pelo Grupo H, hoje às 9h30 da noite, o Boca Juniors da Argentina enfrenta o Caracas da Venezuela e o Libertad Paraguai enfrenta o Independente Medellín da Colômbia. Brasileiro da Série A, 18ª rodada. Ontem o Vasco da Gama perdeu em casa para o Corinthians 2-1. Amanhã, ou melhor, no sábado, dia 24, às 5 da tarde, RB Bragantino e Goiás, às 7 da noite, Ceará e Curitiba, às 9 da noite, Atlético Mineiro e Sport Recife. Domingo, às 4 da tarde, Fluminense do Rio e Santos, Atlético Goianiense e Palmeiras, às 6h15 da noite, Inter de Porto Alegre, Flamengo do Rio, Atlético Paranaense e Grêmio de Porto Alegre. 2 jogos adiados para o dia 24 de dezembro. São Paulo e Botafogo do Rio e Bahia e Fortaleza. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Agora o Campeonato Brasileiro da Série B, 17ª rodada. Ontem o Figueirense de Santa Catarina venceu o CRB de Alagoas por 2-0. Cuiabá e Paraná Clube empataram em 3-3. Sampaio Corrêa do Maranhão perdeu do Confiança de Sergipe 3-1. Hoje, às 9h30 da noite, o Vitória da Bahia enfrenta o Guarani de Campinas. Jogos de ontem pela Copa do Brasil, categoria Sub-20, Curitiba e São Paulo empataram em 1-1, Ceará perdeu para o Bahia por 2-1, Inter de Porto Alegre goleou o Galvez do Acre 3-0, Bragantino do Pará perdeu para o Atlético Mineiro 4-2, Avaí Sport e Recife empataram em 1-1 e Londrina e Palmeiras empataram em 2-2. Pelo Paulista Feminino, ontem o Juventus perdeu do São José 3-1. Nacional foi derrotado pelo AD Taubaté 2-0. Tabuão da Serra perdeu para o São Paulo, acreditem, 29-0. E o Corinthians venceu o Santos por 3-1. Aqui Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, primeira fase, primeiro turno, segunda rodada. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia.
além de conteúdo informativo no aquiali.radiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquiali.radiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquiali.radiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, primeira fase, primeiro turno, segunda rodada. Ontem, Andradina perdeu para o Bandeirante de Birigui 2-0. Tanabi venceu Araçatuba 1-0. Acisense perdeu para o Tupã 1-0. 15 de Jaú venceu Matonense 3-1. Grêmio São Carlense perdeu para Francana 2-1. Rio Branco de Americana e Independente de Limeira empataram em 0-0. União Agrícola Barbarense perdeu para o Elosport por 1-0 e o Oswaldo Cruz perdeu para o Grêmio Prudente 2-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. 6 jogos fecharam mais 3 grupos da Libertadores na noite desta quarta-feira, com a disputa da 6ª e última rodada. Já classificados, Flamengo e Palmeiras venceram com tranquilidade. Líder do Grupo A, o Flamengo bateu o Júnior Barranquilla por 3-1 no Maracanã e chegou a 15 pontos com a 3ª melhor campanha da competição. Também nesse grupo, Independente Del Valle bateu o Barcelona do Equador por 2-0 e passou como segundo colocado. O Júnior ficou na 3ª posição e vai disputar a Copa Sul-Americana. A melhor campanha da primeira fase é do Palmeiras. O Verdão se despediu da fase de grupos com a goleada por 5-0 sobre o Tigre no Allianz Parque em São Paulo e sobrou no grupo B com 16 pontos. O segundo colocado foi o Guarani do Paraguai, que bateu o Bolívar por 3-2 na outra partida da chave. O Bolívar, mesmo com a derrota, fica em terceiro e passa para a Sul-Americana. Por fim, Nacional do Uruguai e Racing Clube também já entraram em campo, classificados pelo grupo F e venceram. Os uruguaios bateram o Allianz Lima por 2-0 e ficaram na liderança, enquanto os argentinos, com a vitória por 2-1 sobre os Estudiantes de Mérida da Venezuela, ficaram na segunda posição. Com a classificação garantida para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio volta a campo nesta quinta-feira para encerrar a sua trajetória na primeira fase na tentativa de garantir a liderança do Grupo E. Em casa, na Arena Grêmio, o time tricolor recebe o América de Cali, da Colômbia, às 9h30 da noite. Do outro lado, o time colombiano ainda sonha em avançar, mas está focado em garantir a terceira colocação para ficar com a Sul-Americana. Na primeira colocação, com 10 pontos, o Grêmio pode ajudar o seu rival Internacional, mesmo sem querer. Isso porque, se vencer o América de Cali da Colômbia, acaba com quaisquer chances de classificação do time colombiano. Para avançar, o time visitante terá de vencer o tricolor, torcer para o Colorado perder e ainda tirar 5
no saldo de gols que atualmente é de -2 contra 3. Do outro lado, para ficar com a primeira colocação da chave, o Grêmio terá que vencer ou pelo menos empatar, desde que o Internacional tropece, empate ou perca. O Grêmio está pronto para o confronto com a América de Cali. Para a partida, o tricolor terá a ausência de Alisson lesionado, mas contará com a dupla de zaga titular formada por Jeromel e Kahneman, depois de um longo tempo. Pedro Jeromel falou sobre o reencontro e a expectativa para o duelo e, é claro, toda a esperança depositada no time através desse jogador. E apesar de ainda sonhar com a classificação, a América de Cali da Colômbia deve entrar em campo com um time considerado misto. Isso porque alguns titulares devem ser poupados e outros não poderão jogar, caso do atacante Marco Aldair Rodrigues, que estreou recentemente, mas não foi inscrito para essa primeira fase da Libertadores. Além dele, o experiente Adrián Ramos se recupera da Covid-19 e ainda não tem condições de jogo. Além do volante chileno Rodrigo Ureña, lesionado. Por conta das muitas mudanças, a esperança do torcedor colombiano está depositada em Duván Vergara, que é considerado o craque do time. Aqui e ali Notícias Esportes. E a Ferroviária seguiu na liderança do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro da Série D ao derrotar o Bangu pelo placar de 3-0 na noite de ontem, na Arena da Fonte Luminosa, pela 8ª rodada. Os gols foram marcados por Thiago Marques, Felipe Mateus e Bruno Recife. Com o resultado, a Ferroviária de Araraquara engatou a 3ª vitória consecutiva e foi para 17 pontos, abrindo 2 da Cabofriense. O Bangu, por outro lado, conheceu a sua 3ª derrota seguida e caiu para o 5º lugar, com os mesmos 12 pontos de Mirassol e Cascavel, 3º e 4º colocados, respectivamente. Na próxima rodada, o Bangu enfrenta o Toledo no sábado às 3 da tarde no Moça Bonita, no Rio de Janeiro. No domingo às 3 da tarde, a Ferroviária visita a Cabofriense no Correão, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E apenas para reforçar, a 2ª rodada do Paulistão Feminino teve prosseguimento com mais jogos na tarde de ontem. Primeiro, o AD Taubaté visitou o Nacional no estádio Nicolau Alaião, em São Paulo, venceu por 2-0. Depois, no estádio Orlando Novelli, em Barueri, o São Paulo goleou o Taboão da Serra. Observe só, 29-0. E o Aqui e Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Uma excelente quinta-feira para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.